Olá, querido aluno da primeira série do Universitário, Titio Borges, aqui na área, perturbando a sua vida. Então quero nesse vídeo gravar para vocês tanto uma breve resumo do assunto que nós começamos a estudar, quanto a resolução de um exercício que eu deixei para vocês como tarefa. Tudo bem? Então vamos desenvolver, gente, a seguinte linha de raciocínio. A química é a ciência que estuda a matéria. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, que tem volume, é matéria. Então, segundo a química, a matéria é feita de átomos. Os átomos são as pequeníssimas partículas que compõem a matéria. Átomos são feitos de 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. Existem outras menores ainda, mas para nós tá bom parar por aqui. Quando os átomos se unem por ligação covalente, formam as moléculas. E quando um átomo ganha ou perde elétrons, se transforma num íon. E aí, quando os íons se juntam, formam os compostos iônicos. Então, no vocabulário químico, gente, nós temos essas palavras: próton, nêutron, elétron, átomo, íon, molécula. São todas entidades que compõem a matéria. Essas entidades apresentam massa? Sim, elas apresentam. Só que no nosso dia a dia, as unidades que nós mais usamos, o grama, quilograma, miligrama, toneladas, para coisas mais pesadas, essas unidades elas são inadequadas para se utilizar na hora que falamos de massa de átomos ou moléculas. Então nós usamos uma outra unidade, que é a chamada unidade de massa atômica, que nós representamos pela vogal U. Então a unidade de massa atômica vai ser a unidade de massa que nós vamos usar a partir de agora para se estimar, para se ter uma ideia da massa de átomos, moléculas ou íons. Mas dá para a gente saber a conversão em gramas? Dá. E a gente aprendeu essa conversão. Vamos lá? Então, quando a gente pega a massa de 1 grama, aí até comentamos, tá? O que seria, Borges, alguma coisa que pesa 1 grama? Por exemplo, aqueles sachêzinhos de sal que a gente encontra em restaurantes, normalmente tem a massa de 1 grama. Já é algo bastante leve para nós, não é verdade? Aí a gente pega esse 1 grama e divide por esse número aqui, olha. 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando fazemos essa divisão, o resultado é o que nós chamamos de unidade de massa atômica. Esse número aqui, gente, ele é absurdamente grande. Então eu pego alguma coisa que já é leve e divido por um número muito grande, vai dar uma massa muito pequena. E realmente, se você fizer essa conta, não há necessidade, mas se você fizer, vai dar 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Mas o que eu quero que vocês guardem é isso daqui, olha. Uma unidade de massa atômica corresponde a 1 grama dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Esse número aqui, gente, 6,02 vezes 10 a 23, ele é chamado de número de Avogadro. Avogadro, gente, foi um químico italiano do século XIX, que desenvolveu algumas ideias que deram base para chegar a esse número. E essa quantidade, gente, também é chamada de mol, é uma das palavras mais frequentes da química. Você vai perceber isso, tá? Então aqui eu gostaria de fazer uma comparação para algo ficar assim, bastante claro para você. Acompanhe. Uma dúzia de qualquer coisa são quantas unidades dessa coisa? 12 unidades. Uma dúzia de ovos são 12 ovos. Uma dúzia de bananas são 12 bananas.
Então, dúzia é uma palavra coletiva, tudo bem? E uma dezena de qualquer coisa? São quantas unidades dessa coisa? Uma dezena são 10 unidades. Uma dezena de pessoas são 10 pessoas. Uma dezena de gatos são 10 Borges. Não, quero dizer gatos, tá? É que tem, assim, algo bastante parecido, né? Então, vamos lá. E um mol de qualquer coisa? Então, um mol de qualquer coisa, gente, olha, é aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa. Eu estou até colocando, gente, aproximadamente, porque na verdade é 6,2214076 vezes 10 a 23, tá? Então é por isso que eu estou aqui arredondando. E na hora de fazer exercícios, a gente arredonda mais ainda. Nós aproximamos para 6 vezes 10 a 23. Elimine esse 0,2. Se você quiser ler esse número aqui, olha, por extenso, ele é lido na forma de 602 sextilhões. Então, gente, eu vou pedir que você guarde isso, tá? Nós vamos usar bastante. Para chegarmos à unidade de massa atômica, basta pegar a massa de 1 grama e dividir por 6,02 vezes 10 a 23. Vamos fazer o seguinte, o número de Avogadro que está dividindo, vamos passar multiplicando, vai ficar o quê? 6,02 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica, vai ser a massa de 1 grama. Então, 1 grama é aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica. Por favor, gente, me guarde só essa daqui. Aí, para chegar nessa daqui, olha, super simples, matemática básica. É só pegar esse número dividindo, multiplicando. Então, gente, se nós temos uma massa em unidade de massa atômica e precisamos transformar em gramas, nós usamos essa relação. Se nós temos uma massa em gramas e precisarmos expressar em unidade de massa atômica, nós temos aqui essa relação. Para encerrar, gente, essa revisão, algo importante. Nesse contexto de massas, nós usamos muito o prefixo quilo, que a gente abrevia por K, e o prefixo mili, que a gente abrevia por M. Então, atenção, tá? Quilo, sinônimo, 10 ao cubo, 1000. Então, no lugar de quilo, a gente vai poder substituir por 10 ao cubo. E mili vem de milésima parte, dividir por 1000. Então, no lugar do mili, nós podemos escrever 10 a menos 3. Ok, gente? Então, tá aqui a nossa revisão teórica. Agora eu vou passar o exercício que eu passei para vocês e vou fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício, eu peço para converter para unidade de massa atômica a massa de 500 gramas, né, meio quilo, né, sei lá, meio quilo de carne, né, quanto que ficaria em unidades de massa atômica, 70 quilogramas, pode ser muito bem o peso de uma pessoa, e 4 miligramas, né, pode ser o peso de uma formiga, tá bom? Então vamos lá, gente, como é que podemos fazer? 500 gramas podemos escrever assim, olha, é 500 vezes 1 grama, tudo bem? Aí eu quero converter para unidade de massa atômica. Então, o que nós sabemos? Que cada grama é aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica. Então, no lugar de 1 grama, eu posso colocar essa massa. Então, isso aqui, olha, é igual a quanto? 500. E aqui, gente, eu já vou começar a arredondar. Em vez de usar 6,02, eu vou usar apenas 6 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica.
tá? Na maioria dos exercícios, a gente vai fazer esse arredondamento, tá bom? Então, quanto que é 6 vezes 500? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vezes 10 a 23 unidades de massa atômica. E aí, atenção, gente, sempre é recomendado deixar as respostas em notação científica, tá? O que é notação científica? Notação científica, gente, é um número que é escrito em potência de 10. Ele vai ter esse formato aqui, olha. X vezes 10 elevado a n. Onde esse x aqui, olha, é um valor maior do que 1 e menor do que 10, tá bom? Podendo ser 1, mas não chega a ser 10. Sabendo que esse número pode ser positivo ou negativo, tá bom? Então, gente, eu vou fazer aqui aparecer o 3. Aí eu brinco assim, olha. No valor 3.000 é como se a vírgula estivesse aqui, olha. Eu costumo brincar assim, gente. Se eu pegar a vírgula e deslocar casas à esquerda, no caso 1, 2, 3, se eu desloco à esquerda, o expoente eleva. Quantas casas eu desloquei? 3. Então ele eleva 3 unidades. Para fazer a volta, se eu pegar a vírgula e deslocar para a direita, o expoente diminui. Então, gente, a melhor resposta fica assim, olha. 3 vezes 10 a 26 unidades de massa atômica. Então, como eu brinquei em sala de aula, né, você pode chegar lá para o açougueiro e apavorar dizendo, né? Seu açougueiro, por favor, me vê aí 3 vezes 10 a 26 unidades de massa atômica de picanha, tá? Né? Os açougueiros vão olhar assim para você, né? O que é isso, né? Tá bom, gente? Isso aqui corresponde a meio quilo, ok? Então vamos lá. Uma pessoa que pesa 70 quilogramas, tá? Então 70 quilogramas vai dar quanto? 70 vezes... Gente, atenção, olha. No lugar de quilo, nós podemos escrever o quê? 1.000. Você se lembra? No lugar de quilo, podemos escrever 1.000. E no lugar de grama, gente, é como se estivéssemos multiplicando 1 grama. Então, isso aqui já vai dar quanto? Ó, 70, 1.000. E no lugar do grama, podemos escrever 6 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica. Que vai dar quanto, gente? Olha, já vou fazer aqui 6 vezes 70, 420. 10 na 3 vezes 10 na 23 vai dar 10 na 26 unidades de massa atômica. Vamos lá, gente, ó. A vírgula tá aqui. Eu vou deslocar 2 casas para a esquerda, virando 4,2. Então o expoente vai elevar 2 unidades. 10 a 28 unidades de massa atômica. Lembre-se, gente, que o fator pré-exponencial tem que estar entre 1 e 10. Compreendeu? Vamos lá? 4 miligramas, né? Sei lá, massa de uma formiga. Isso aqui é 4. No lugar de mili, vamos lembrar, gente? Mili significa o quê? 10 a menos 3. Retornando aqui. Então, 10 a menos 3. E no lugar do grama, podemos escrever 1 grama. Tudo bem? Então, isso aqui é quanto? 4, né? O mili. E no lugar de 1 grama, podemos escrever 6 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica. 6 vezes 4, 24. 10 a menos 3 vezes 10 a 20 é a tal da multiplicação de potências de bases iguais. Conserva-se a base, somam seus expoentes, tá? 23 menos 3 dá 20. A vírgula tá aqui. Se eu desloco à esquerda, o expoente eleva. Nesse caso, eu vou deslocar a vírgula, uma unidade só. É 2,4 vezes 10 a 21 unidades de massa atômica. Então, a gente dizer, por exemplo, pessoal, que uma formiga pesa 4 miligramas, equivale a dizer que ela pesa quanto? 2,4 vezes 10 a 21 unidades de massa atômica. Falar que uma pessoa pesa 70 quilogramas equivale a dizer que ela pesa 4,2 vezes 10 a 28 unidades de massa atômica. Né? Dizer que a gente vai comprar 500 gramas de mussarela, né, de presunto ou de carne, significa que nós vamos comprar
3 vezes 10 a 26 unidades de massa atômica. É claro, gente, que entre essas duas opções, a primeira é mais adequada, tá bom? Agora nós vamos fazer, gente, um exercício contrário. De unidade de massa atômica, vamos expressar em gramas, ok? Agora, nesse exercício, eu estou dando aqui as massas em unidades de massa atômica e peço para vocês converterem para gramas. Então, gente, só para ter uma ideia, 12 unidades de massa atômica é a massa de um átomo de carbono. Inclusive, quando você vai até a tabela periódica, normalmente a tabela nos fornece dois números. Por exemplo, para o carbono, né, você chega lá, tá lá o símbolo C, e normalmente você encontra o 6 e embaixo o 12,0. E aí, gente, é só consultar uma legenda, tá? Ninguém vai decorar. Então, a legenda vai dizer que em cima está escrito o número atômico. Você se lembra que é o número atômico? É a quantidade de prótons que um átomo tem no núcleo. Então, se um átomo apresentar 6 prótons no núcleo, esse átomo se chama carbono. Tá? Todo átomo de carbono tem 6 prótons no núcleo. E embaixo, gente, a legenda vai estar escrito assim, olha, massa atômica. Tá? A massa atômica é a massa daquele elemento. Então, a massa atômica do carbono é 12 unidades de massa atômica. 12 unidades de massa atômica equivale a 12 vezes uma unidade de massa atômica, não é verdade? Se você fizer essa multiplicação, dá 12 unidades de massa atômica. Isso aqui é igual a quanto? 12. No lugar de uma unidade de massa atômica, o que podemos escrever? 1 grama dividido pelo número de Avogadro. 1 grama dividido por 6,02 vezes 10 a 23, que eu vou arredondar para 6 vezes 10 a 23. Então, isso aqui é igual a quanto? Quanto que é 12 dividido por 6? Dá 2. Agora eu vou passar o 10 na 23 do denominador para o numerador. Quando a gente faz isso, gente, é só trocar o sinal do expoente. Ok? Então a gente pode dizer o quê? Que a massa de um único átomo de carbono é 12 unidades de massa atômica ou 2 vezes 10 a menos 23 gramas. Vocês compreenderam, tá? Bom, agora eu tenho aqui, gente, 18 quilo-unidade de massa atômica. Tá? Então seria 18.000 unidades de massa atômica. Pode ser, por exemplo, gente, a massa de uma proteína. Tá? Então é uma possibilidade. Então eu quero saber em gramas. Então olha, 18. Gente, como é que eu posso escrever o quilo? Sinônimo de quilo é 1000 vezes unidade de massa atômica. Então, isso aqui é igual a quanto? 18 vezes 1000, que é o quilo. E no lugar de unidade de massa atômica, o que a gente pode escrever? 1 grama dividido por 6 vezes 10 a 23. Vamos lá, gente? Então, quanto que é 18 dividido por 6? 3, estava lá 1.000, agora eu vou passar o 10 a 23 do denominador para o numerador, ele sobe como 10 a menos 23 e já está em gramas. Isso aqui é igual a quanto? Multiplicação de potências de bases iguais, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Então nós podemos dizer, gente, que uma molécula de proteína tem a massa de 18 quilos, unidade de massa atômica, que corresponde a 3 vezes 10 a menos 20 gramas. Ok, gente? Tá? Então, temos aqui esse 8. 0,6 miliunidade de massa atômica é, gente, aproximadamente a massa de um único elétron. Tá? Um único elétron tem aproximadamente essa massa, que vai ser quanto? 0,6.
No lugar do mili, o que nós podemos escrever mesmo? 10 a menos 3, né? Sinônimo de mili, 10 a menos 3, vezes unidade de massa atômica. Então, isso aqui é quanto? 0,6 vezes 10 a menos 3, e no lugar de uma unidade de massa atômica, o que nós podemos escrever? 1 grama dividido por 6 vezes 10 a 23. Então, vamos lá? Quanto que é 0,6 dividido por 6? 0,1. Nós temos aqui o 10 a menos 3, que era 1 mili, e o 10 a 23 do denominador para o numerador sobe como 10 a menos 23, tá? Então, gente, o número 0,1 pode ser escrito como em potência de 10. Ele pode ser escrito como 10 a menos 1. Então aqui, quanto que é? 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 23. Multiplicação de potências de base iguais. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4, menos 23 dá quanto? Menos 27 o quê? Gramas. Aí, pessoal, aconselha-se, né, colocar pelo menos um fator pré-exponencial. O fator que não altera o valor, gente, é o 1. Então nós podemos dizer, gente, que um elétron tem a massa de 0,6 miliunidade de massa atômica, ou 1 vezes 10 a menos 27 gramas, ok? Aí, dessas duas opções, o que fica mais conveniente? É claro, gente, que é a primeira. É muito mais conveniente dizer que um átomo de carbono pesa 12 unidades de massa atômica a que 2 vezes 10 a menos 23. Tudo bem? Então, gente, espero aí que você tenha entendido essa nossa aula de conversão de unidades, esses conceitos aqui iniciais que nós vamos usar muito no nosso curso de Química, tá? Muito obrigado aí, né, por sua atenção, muito obrigado por sua participação, gente, nas aulas online, né? O Titio Borges fica aqui muito feliz quando vocês participam no chat, mandam pergunta, dão aquelas risadas hipócritas, né? KKKK, nem de dedo para fora, né? Com as piadinhas sem graça que eu faço. Mas o que é importante aí, gente, é a gente tentar manter qualquer tipo de interação, tá? Ó, beijo no coração. May God bless you all. See you next class.